Olá, meu nome é Éder, sou professor de Direito Administrativo e estamos dando início ao nosso curso do concurso da Prefeitura de Belo Horizonte. Vamos começar pelo conceito de Direito Administrativo. Conceito é o conjunto harmônico que rege órgãos e agentes. Quando nós nos referimos a órgãos, nós estamos falando das secretarias. E os agentes são os agentes públicos que trabalham dentro das secretarias, ou seja, os agentes administrativos, nós temos os agentes contratados e os temporários também. As atividades públicas tendem a realizar direta e imediatamente a fins desejados pelo Estado. O ramo do direito público é que se trata o direito administrativo. Por quê? Nós temos o direito administrativo público e o direito administrativo privado. Então vocês precisam saber definições essas duas definições. Como o direito administrativo faz parte do ramo do direito público, nós temos aqui o direito público. Nós temos o Estado versus o indivíduo. E o direito privado. Nós temos a relação de dois indivíduos. Dentro do direito privado, nós temos a relação de dois indivíduos, ou seja, direitos iguais para os dois. Um exemplo é no caso, a relação de compra e venda de um automóvel entre esses dois indivíduos. E dentro do direito público, o Estado, ele tem autoridade sobre o particular. Isso por quê, pessoal? Porque o Estado, ele visa atender à finalidade pública e o indivíduo, ele tem uma finalidade de assuntos individuais, pessoais. Por isso que quando se fala que o direito administrativo está dentro do ramo do direito público, é porque se trata dos princípios que o agente ou administrador público precisa saber dentro da administração pública. O objetivo, os órgãos, agentes, pessoas que integram a administração pública para exercer atividade administrativa. Ou seja, esses agentes, eles atuam dentro do órgão público. Vamos supor um exemplo ali, os servidores da Prefeitura de Belo Horizonte. Esses agentes administrativos, eles atuam em função da Prefeitura. Ok? Então vamos passar para o nosso próximo tópico, que será fontes do direito administrativo. Pessoal, agora nós vamos dar início ao nosso próximo tópico. Vamos falar das fontes do direito administrativo. O que seriam essas fontes? É da onde surge o direito administrativo, a evolução do direito administrativo. Então, nós temos aqui lei. E a lei é a fonte principal do direito administrativo, ou seja, possui forma escrita. Um exemplo. O direito administrativo, ele não está tipificado e nem codificado em código nenhum. Vamos supor,
Nós temos aqui o direito constitucional, e o direito penal. O direito constitucional e o direito penal, eles estão tipificados dentro do ordenamento jurídico, ou seja, eles estão escritos dentro de um código. Por exemplo, lá dentro do direito, quando você está estudando o direito constitucional, aí nós temos lá o artigo 1º, o artigo 2º, o 3º, uma relação cronológica. E o direito administrativo? A mesma forma, o penal também, artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º e assim por diante. E onde nós encontramos o direito administrativo? Como eu já tinha dito antes, a lei, a jurisprudência, a doutrina e os costumes vão nos ajudar a encontrar o direito administrativo. E o direito administrativo, ele está escrito em um livro. Aí você fala assim, professor, mas onde nós encontramos o direito administrativo? Um exemplo. Quando você vai estudar para um concurso público, por exemplo, igual você que está se preparando para o concurso da Prefeitura de Belo Horizonte, você pega o edital e ali naquele edital, dentro da disciplina do direito administrativo, você vai encontrar ali as leis e as normas que precisam ser estudadas. Por exemplo, a Lei 8.112 de 1990, que regula o Estatuto dos Servidores Públicos Federais da União. Nós temos também os artigos lá na Constituição Federal, do 37 ao 41, onde vai falar sobre os servidores públicos. Por exemplo, lá no artigo 37, os princípios que o servidor público precisa respeitar dentro da administração pública. O artigo 40 vai falar da aposentadoria. O 41 da estabilidade do servidor público. E é nessas leis e nesses artigos que nós vamos encontrar o direito administrativo. Ok, pessoal? O nosso próximo tópico é a jurisprudência. Só aparelho aqui, pessoal. A gente continua. O que seria a jurisprudência? São decisões dadas pelos tribunais que seguem como referência e outros seguem como referência. Um exemplo. Vamos supor que José é casado com Maria. E aí, José trai Maria e vem se separar dela. Não existe uma lei que Maria cobra uma indenização porque José separou dela. Ou seja, não existe uma lei escrita. O que acontece? Aí o tribunal vai lá e dá uma decisão. A decisão que ele der se chama jurisprudência. E aí, como modelo, outros tribunais vão como referência também. Mas lembrando que a jurisprudência, ela não tem poder, não possui poder vinculante. Ou seja, força vinculante. O que significa isso? Significa que porque o tribunal ele deu uma decisão, no caso do julgamento de José, que separou de Maria, que os outros tribunais têm que seguir como regra e dar a mesma decisão. Por isso a jurisprudência, ela não existe uma lei escrita, mas sim foi uma decisão dada pelo tribunal. Ok, pessoal? O nosso próximo assunto aqui é a doutrina.
chama princípios aplicados ao direito positivo. Quando nós falamos de doutrina, nós falamos sobre os doutores do direito. Ou seja, são aqueles estudiosos do direito, direito administrativo, direito constitucional. Eles ajudam muito também na questão de criação de leis. E existe, dentro da doutrina, quando você vai estudar para um concurso público, existe ali os autores. Cada autor tem uma forma de interpretação. Ou seja, a doutrina seria uma forma de interpretação de cada autor. E aí nós temos vários autores, como o Alexandre de Moraes, Eli Meirelles, José Bonavite e entre outros, ok? E os costumes? O que seriam os costumes dentro das fontes do direito administrativo? Seria um conjunto de regras informais. Ou seja, esses costumes eles não estão prescritos em lei. O que seriam esses costumes, professor? Um exemplo. Você vai ao Tribunal de Justiça. Só que você não vai de chinelo nem de bermuda, vamos supor no caso um advogado. Existe um costume dentro daquele órgão de chegar lá todo engravatado, de terno, sapato social, bem arrumado. Mas isso não está prescrito em lei que tem que ser assim. Mas é um costume desses advogados, dessas pessoas que trabalham dentro desse órgão, seguir essa regra. Por isso é que se chama costumes. Ok, pessoal? Então, nós estamos encerrando aqui esse tópico de fontes do direito administrativo. Ok? Nós vamos continuar na próxima aula.